A gente vai começar com a professora doutora Camila, e após a apresentação nós teremos uns 10 minutos para perguntas, que vocês poderão fazer em forma de escrita, né? E a gente vai recolher as perguntas. Se não der tempo da Camila elucidar todas as perguntas, ela vai trocar e-mail e a gente vai poder também conversar aí nos corredores, tá? Uma boa apresentação, Camila. Bom dia a todos. Eu estou um pouco rouca, mas eu acho que eu vou conseguir dar conta. É um grande prazer estar aqui com vocês, então agradeço à instituição, no nome das professoras e da coordenadora Márcia, pelo convite. E o meu objetivo aqui hoje é contribuir um pouquinho para a gente conhecer melhor sobre a neuropsicologia do TDAH e a sua relação com o desempenho escolar, tá? Apesar da gente estar num formato de palestra, considerando que a gente está aqui tão pertinho, pode ser que a gente interaja um pouco. Então, se eu fizer perguntas, podem interagir comigo, tá bom? E eu peço desculpas pela tosse que às vezes vai rolar. Então, o que será que é TDAH? Vamos começar pela sigla? O que significa? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Todo mundo sabe o que a sigla significa. E para quem não conhece, para quem de repente nunca ouviu falar, eu queria deixar essa indicação de um vídeo muito bom do TED Talks. Então, é só jogar lá no YouTube o nome do Luiz Rode, que é um psiquiatra renomado na área. E ele vai desmistificar um pouquinho o TDAH, porque tem muita gente que acredita que o TDAH não existe, que não existem bases biológicas, que o TDAH, de repente, só existe numa determinada população e não existe em outras. Tem esse mito de que, na França, as crianças não têm TDAH, só no resto do mundo. Então, esse vídeo dele é muito interessante e esclarecedor. Então, eu queria deixar essa dica para vocês, tá bom? E, para conhecer vocês também um pouquinho melhor, quem aqui é formado em pedagogia? Levanta a mão para mim, por favor. Que legal, então a gente tem uma grande parte de pedagogos. E quem é formado em psicologia? Temos um menor número de psicólogos. Quem é formado na área da educação em outras licenciaturas, tipo letras, geografia, história, matemática e agregados? Legal, eu também sou formada em letras, tá? E tem gente que tem uma formação em outra área que eu não citei? Pode levantar a mão, por favor? Que legal, então a gente tem um público bem variado, né? Pedagogos formados em outras licenciaturas, em outras áreas do conhecimento e também em psicologia. Que legal, muito bom. Oi? Ai, perdão, que furo. Estou na única instituição do Estado de São Paulo que oferece o curso de graduação em psicopedagogia e não perguntei isso. Então, faltou essa última pergunta. Obrigada, professora Márcia. Quem é formado em pedagogia, por favor, em nível de graduação? Psicopedagogia. Ai, gente, fala sério. Que legal, então também temos psicopedagogos. Obrigada. Obrigada. Eu também sou formada em psicopedagogia, mas no nível de pós-graduação, tá? Então, continuando a linha de raciocínio, né? O que é o TDAH? Bom, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento mais comum na infância. Não sei se esses dados todo mundo tem acesso. E as taxas de prevalência mundial, então, independente da cultura, independente da população e da região continental, indicam uma taxa aí de 5%, 5,29% das crianças e adolescentes até 18 anos de idade. Isso dá para a gente uma média de uma criança com o transtorno a cada 20 crianças. Então, imagina numa sala de aula com 20 ou 40 crianças, a gente tem aí uma ou duas crianças que correm o risco de ter o TDAH, de ter o transtorno diagnosticado. Então, a gente tem uma prevalência que é alta na população. E a gente deveria ter, nos nossos cursos de graduação, acesso a esse conhecimento. Porque é esse sujeitinho com esse transtorno que vai aparecer na nossa sala de aula ou nas nossas clínicas psicológicas e psicopedagógicas, e o que a gente faz com eles, né? Bom.
E aí, quais seriam, então, os sintomas mais comuns do TDAH, ainda na definição, né? Então, o TDAH, ele é caracterizado por sintomas que possuem um padrão persistente, mais frequente e grave, desses 3 grandes sintomas que estão descritos aqui. De desatenção, que a gente pode considerar características como distração e desorganização. Não significa que qualquer pessoa que tenha um pouquinho de desorganização ou que seja um pouquinho distraída que tenha TDAH, tá? A gente está falando de um extremo da população, tá? Uma outra característica seria a impulsividade, que pode ser caracterizada como uma baixa tolerância à frustração, baixa aversão à demora. E a hiperatividade seria aquele sujeito que está a 1000 por hora, que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Bom, é claro que, quando a gente fala na classificação do TDAH, para quem não é da área da saúde, talvez desconheça quais são os critérios diagnósticos e os manuais diagnósticos que existem. Então, a gente tem, isso todo mundo conhece, o CID todo mundo já ouviu falar, porque acredito que todo mundo deve ter necessitado de pedir uma declaração médica, e o médico às vezes pergunta, né, qual é o CID? Enfim, então, o CID, que é esse Manual Internacional de Classificação das Doenças Mentais, possui critérios diagnósticos bem estabelecidos para a população em nível mundial. Além do CID, que está na sua 10ª versão, a gente tem também o DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, que está na sua 5ª edição. Então, o que eu estou trazendo para vocês é uma classificação baseada no DSM, cuja última publicação em português foi realizada no ano de 2014. Tá? Então, segundo o DSM-5, o TDAH pode ser classificado com predomínio, ou seja, com prejuízos de quais habilidades? Ou somente de desatenção, ou somente de hiperatividade / impulsividade, mas também existem sujeitos que têm essas 2 características de forma combinada. Então, a gente pode considerar que existem 3 tipos de TDAH, que vão ter prejuízos diferentes. Considerando, então, esses novos critérios diagnósticos, a gente não considera mais o TDAH de forma categórica. Por quê? A gente vai considerar o TDAH num nível dimensional, no qual o sujeito que tem padrões elevados de dificuldades nessas habilidades, ou seja, ele se encontra assim nos extremos dessas dificuldades, vão ser classificados com os transtornos. Mas acredito que deva ter muita gente que tem essas características, mas ele não chega no ponto de corte para fechar o diagnóstico. Então, é interessante a gente considerar o TDAH, então, nesse nível mais dimensional e não categórico. Então, nesse sentido, o DSM-5 considera a intensidade da manifestação desses sintomas. Então, o sujeito ele pode ser, então, classificado de um desses 3 tipos e ainda ser classificado em relação à sua intensidade da manifestação dos sintomas, como leve, moderado ou grave. E quando a gente fala, então, do diagnóstico, porque acredito que quem, de repente, não tinha ouvido falar em TDAH, já está achando que seu filho tem, sua sogra tem, ou a professora, ou a sua mãe, ou aquela sua criança, ou todas as crianças lá da sua sala de aula, né? Então, calma. Elas podem estar nesse contínuo, tá? O diagnóstico, não existe um exame único que indique essa pessoa tem ou não tem o transtorno. É necessário fazer um diagnóstico clínico, ou seja, quem vai fechar esse transtorno é um médico especializado na área, geralmente um psiquiatra ou um neurologista, que tem experiência, tá? Só que é claro que a avaliação neuropsicológica, ela pode auxiliar a identificar quais são as habilidades que se encontram prejudicadas e, além disso, contribuir bastante para a elaboração dos programas de intervenção. O que deve ser considerado? Então, dentro dos critérios diagnósticos, o que o médico vai considerar? Que aqueles sintomas que a gente falou, então, qual era o primeiro? Desatenção. Qual era o segundo? Hiperatividade / impulsividade. E qual era o terceiro?
do tipo combinado, tá? Então, vai ser considerado os sintomas predominantes nos últimos 6 meses. Além disso, o médico precisa identificar se há ocorrência em mais de um ambiente. Então, de repente, a criança ela fica agitada em casa porque talvez ela não esteja se dando bem com alguém do lar, ou só na escola, porque talvez a professora não esteja sendo muito legal, enfim. Então, se você conhece alguém que tem apresentação desses sintomas somente em um lugar, isso não seria um padrão esperado dentro do TDAH. Seria esperado que no trabalho, na escola ou no lar, ou seja, em ambientes diferentes, os sintomas estejam apresentados. Além disso, dentro dos critérios diagnósticos, e, aliás, para quem nunca ouviu falar em CID, nunca ouviu falar em DSM, a versão 4 do DSM ela está disponível online para quem quiser pesquisar. E aí vocês conseguem ver quais são esses 9 sintomas que são considerados para cada tipo. Então, existem 9 sintomas como sinais de desatenção, 9 sintomas como sinais de impulsividade e hiperatividade, e o médico tem que considerar, então, os predominantes nos últimos 6 meses, se isso está acontecendo em mais de um ambiente, e o ponto de corte tem que ser, no mínimo, 6 sintomas. Então, daqueles 9 sintomas, se o sujeito apresentar 6 dentro de um tipo, ele pode ser um candidato sujeito a fechar aquele diagnóstico. Tá? E aí, a partir de quando a gente vai começar a observar esses sintomas? No DSM-4, ele sugere que os sintomas estejam presentes antes dos 7 anos de idade. Já o DSM-5 vai considerar os sintomas presentes antes dos 12 anos de idade, auxiliando o fechamento do diagnóstico de adultos, porque muitas vezes os adultos acabam não se lembrando se ele apresentava isso antes dos 7 anos de idade, de repente não dá para consultar mais ninguém da família, o pai e a mãe, enfim. Tudo bem, então? Até aqui? Tá. Então, vamos continuar. Quando a gente fala sobre as causas, ou seja, a etiologia, o que será que promove o TDAH, né? Será que a gente já nasce com isso? Será que pode ser adquirido? Então, os estudos vão apontar que a etiologia é multifatorial, ou seja, existe sim uma influência de fatores genéticos que já é apontada pela literatura, inclusive indicando, como eu coloquei em vermelho ali embaixo, uma alta taxa de hereditariedade. 77% dos casos indicam, então, hereditariedade quando você tem alguém na sua família que fechou o diagnóstico. Então, a probabilidade é que mais alguém da família tenha. Tá? E também existe a influência de alguns fatores ambientais. A literatura ressalta baixo peso ao nascer, o uso do tabaco durante a gestação e prematuridade. Então, não significa que toda criança prematura vai ter TDAH, mas significa que esses fatores ambientais podem auxiliar no fechamento do diagnóstico. Tá? O que mais? Esse esqueminha aqui é muito interessante, foi elaborado por Dias et al. 2013, que vai indicar o seguinte, então, que a gente tem essa etiologia multifatorial, e que essa etiologia multifatorial vai acabar impactando em algumas mudanças neurobiológicas, tais como disfunções no próprio controle cognitivo e também no círculo de recompensas. Essas mudanças neurobiológicas vão acabar também impactando em alguns prejuízos neuropsicológicos que podem ser testados através de instrumentos padronizados. Que prejuízos neuropsicológicos são ressaltados pela literatura? Déficits no controle inibitório, ou seja, a minha capacidade de inibir os meus impulsos, tanto de pensamento quanto de emoções, frente a determinados estímulos. Déficit na aversão à demora, ou seja, uma dificuldade em aguardar para receber uma gratificação. Então, a pessoa não tem muita paciência, né? Ela já prefere receber uma recompensa de forma mais rápida e imediata. Inclusive, só fazendo um adendo, vocês já assistiram um teste que chama teste do marshmallow? Alguns sim, outros não. Para quem ainda não assistiu, é legal jogar no YouTube, teste do marshmallow. Ah, é? Acabei de saber aqui, pela nossa base de dados, que as meninas, as outras pesquisadoras, as professoras vão mostrar para vocês depois.
Olha que legal. Então, já vocês vão conhecer um pouquinho mais do teste do marshmallow. E regulação. O que seria a regulação? Seria uma dificuldade do sujeito em focar a sua atenção. E isso acaba impactando no prejuízo de tarefas. Então, ele não consegue manter níveis ótimos de atenção. Ele tem uma flutuação na atenção de acordo com os estímulos que ele vai recebendo. E é claro que, então, considerando toda essa etiologia multifatorial e todo esse impacto que vai ter no indivíduo, a gente vai ter uma heterogeneidade na manifestação dos sintomas. Ou seja, será que um TDAH vai ser igual a outro TDAH? Não, eles vão ter, provavelmente, comportamentos diferentes, prejuízos diferentes e habilidades preservadas diferentes também. Ok? O que mais? Vamos lá. Então, falando ainda um pouquinho sobre a heterogeneidade do TDAH. Isso é muito legal da gente conversar, porque às vezes a gente acha assim, aquele lá não está prestando atenção, tem TDAH porque é igual a não sei quem, igual a não sei que lá, e não é bem assim, tá? Então, a gente já falou que essa heterogeneidade, ela se dá através, então, da diferente expressão da manifestação dos sintomas, que nós já falamos, se dá também por diferentes prejuízos em sua funcionalidade, ou seja, como que é o indivíduo no seu dia a dia. A literatura ressalta que há certos prejuízos para quem tem TDAH no seu desempenho acadêmico e também em problemas comportamentais. E qual é o foco da nossa palestra? É falar sobre, então, os prejuízos neuropsicológicos. E aí a literatura ressalta prejuízos em algumas habilidades, tais como funções executivas, aversão à demora e regulação do estado. A gente tem muito mais publicações falando do déficit em funções executivas, e o nosso grupo de pesquisa em neuropsicologia infantil da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com estudos principalmente da doutoranda Bruna Trevisan, passou a investigar também a influência desses outros dois prejuízos neuropsicológicos, ou seja, aversão à demora e regulação do estado. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Pensando, então, nessas habilidades. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto do slide, que eu gosto de interagir com ele também. Espera aí, deixa eu ver se consigo. Depois eu saio daqui para não ficar na frente da projeção. Mas, então, quando a gente está falando num déficit de funções executivas, primeira coisa, o que são funções executivas? Todo mundo já ouviu falar? Sim? Então, vou deixar para a professora Natália definir depois, que eu acredito que ela vai falar sobre isso. Tá? Então, eu só vou falar, então, quais seriam as habilidades prejudicadas no TDAH dentro desse componente maior chamado funções executivas. Quais seriam os déficits que a literatura ressalta? Déficit em memória de trabalho, ou seja, a capacidade do sujeito em armazenar e manipular por um curto período de tempo informações. Flexibilidade cognitiva, ou seja, a capacidade do sujeito em alternar o seu comportamento frente a diferentes estímulos. E o controle inibitório, que eu já defini para vocês antes. Olha só esse dado. De 35% a 50% dos casos com TDAH, eles têm, de fato, prejuízo em controle inibitório, nessa dificuldade de inibir o seu impulso frente às demandas, né? O que é importante ressaltar? Que, apesar da literatura, então, identificar esses déficits, somente primeiro, esses déficits não são exclusivos do TDAH. Existem outros transtornos do neurodesenvolvimento que também têm esses déficits. Vocês conseguem pensar em transtornos que vocês conhecem, que têm, de repente, casos na família ou na clínica, que podem ter prejuízos nessas habilidades? Será que no autismo, por exemplo, existe uma dificuldade em flexibilidade cognitiva? Será que nos transtornos de aprendizagem não existe uma dificuldade na memória de trabalho? Então, enfim, ter, então, um déficit em funções executivas não é sinônimo de ter TDAH, tá? Não existe, então, uma relação de causa e efeito. Porém, a partir do momento que a gente entende que existem esses déficits, fica mais fácil da gente tratar, de propor de fazer uma proposta de intervenção, tanto para a escola quanto para a clínica.
Bom, e aí, quais são, então, os novos construtos que estão sendo investigados como prejuízos neuropsicológicos no TDAH? Algumas habilidades consideradas como não executivas, tais como a regulação do estado, que eu já falei para vocês o que significa, é uma variação no esforço mental, e motivação medido pelo tempo de reação. Então, existem alguns instrumentos de avaliação dessa habilidade que vão oferecer para o indivíduo diferentes estímulos em diferentes ritmos, vamos dizer assim, e esse sujeito vai começar a apresentar uma variabilidade no seu tempo de resposta. Então, é assim que eles começam a identificar essa variabilidade na regulação do estado da sua atenção. E a aversão à demora, a gente já conversou um pouquinho, e depois vocês vão conhecer o teste de Marshmallow, vai ficar ainda mais significativo para quem ainda não ouviu falar sobre isso. Então, as hipóteses mais recentes de estudos de TDAH vão ressaltar os déficits nessas duas habilidades não executivas. Ou seja, foram realizados estudos, então, comparando diferentes déficits em TDAH, e foi identificado que, de fato, no TDAH existe uma probabilidade de ter déficits nessas duas habilidades. Bom, a gente já está chegando, então, na parte dos prejuízos funcionais, que também era o objetivo da nossa palestra. Quando a gente fala em prejuízos funcionais, a gente está falando sobre prejuízos na vida diária do indivíduo. Imagina um indivíduo, então, que tem dificuldade na memória de trabalho, dificuldade em inibir os seus impulsos. Imagina como que ele é na escola, em casa, no trabalho, né? Imagina quantos adultos existem que têm TDAH e não sabem que têm, né? Bom, quando a gente fala, então, em prejuízos funcionais, a literatura ressalta para a gente, principalmente, problemas de ordem comportamental e problemas de ordem acadêmica. Muitas vezes, aquele seu aluno que não está conseguindo aprender, que não está conseguindo evoluir. Aliás, em sala de aula, o que vocês acham que é mais fácil da gente identificar? O perfil com hiperatividade, impulsividade, ou o perfil do tipo desatento? Porque é aquele que não vai parar quieto no lugar. Agora, aquele que é quietinho, se você tem 35 crianças, 30 crianças na sua sala de aula, às vezes é difícil de identificar, porque ele não está dando, entre aspas, trabalho, né? Então, a gente deve ficar de olho, então, em quais seriam esses prejuízos acadêmicos. Bom, e aí, em relação, então, a esses dois fatores, a literatura ressalta que mais ou menos 30% das crianças com TDAH apresentam desempenho escolar inferior ao esperado para a sua idade ou nível de inteligência. Então, professores, acendam a luz amarela quando é aquele sujeito que não está indo para frente. Vamos tentar identificar o que será que está acontecendo. Não estou dizendo para vocês, professores, que vocês vão sair diagnosticando, mas as pessoas que mais contribuem para identificar os primeiros sinais é quem convive com a criança todo dia, muitas vezes não é o pai e a mãe, é o professor, tá? Um estudo internacional com um número grande de crianças, em 5.028 crianças diagnosticadas com TDAH, identificou altos índices de problemas escolares, reprovações, pobre comunicação com os pais, além de baixo desempenho em competência social. Então, existem outros prejuízos de ordem comportamental, além dos prejuízos de ordem acadêmica. E sobre competência social, a Tati depois vai falar um pouquinho mais para a gente. Agora, eu gostaria de trazer, então, para vocês o estudo da Bruna Trevisan, tá? Que é membro do nosso grupo de pesquisa, parceira associada do GIND, assim como eu. E ela investigou, então, as relações entre medidas neuropsicológicas, ou seja, o perfil neuropsicológico do TDAH, e desempenho acadêmico, usando diferentes medidas, tanto testes de desempenho, quanto instrumentos de relato. Por que é legal, num estudo, a gente se utilizar dessas duas formas de avaliação? Porque muitas vezes o sujeito está com você no consultório, num ambiente controlado, e, de repente, ele vai bem naquela habilidade que você está investigando. Porém, quando você vai avaliar a funcionalidade do indivíduo através de testes de relato, você vai identificar que, de repente, no teste ele foi bem, mas na vida diária, nos dois ambientes, ele não vai tão bem assim.
Então, é legal. Para quem está interessado em fazer estudos, em vir, né, para o stricto sensu, ou quem já está fazendo estudos na graduação e na pós-lato sensu, pensar, então, em avaliação dessa forma. Tá? Bom, quais foram os participantes dessa amostra? 62 crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos, e esse público foi dividido em 2 grupos. 31 que apresentaram TDAH e 31 que faziam parte do grupo controle, ou seja, não tinham TDAH. Então, comparando o desempenho desses 2 grupos, a gente consegue identificar, então, o que é comum e o que não é comum a eles. Tá? Participaram também. Essas crianças eram de escolas públicas e privadas e participaram meninos e meninas. Quais foram os instrumentos de avaliação utilizados? Então, a Bruna utilizou, né? Apesar que eu participei da coleta. Então, nós utilizamos o teste de Stroop semântico, que é um teste computadorizado, que vai investigar o controle inibitório. Então, na primeira parte do teste, a criança só nomeia essas imagens que estão aparecendo aqui. O que é isso? Então, na primeira parte do teste, a criança nomeia essas imagens. E na segunda parte do teste, a criança deve dizer o oposto. Então, na hora que aparecer lua, você tem que dizer? E na hora que aparecer menina? Tá? É um teste computadorizado que tem esse objetivo. Um outro instrumento utilizado foi o Simon Task, que os estímulos eles eram variados. Primeiro começa, então, com imagens, e depois são formas geométricas, com cores diferentes. E a criança deve, no primeiro momento, apertar a imagem que corresponde à figura que está em cima, e, num outro momento, fazer a inversão. Tá? Além disso, foi avaliada a memória de trabalho visual e auditiva por meio de um outro instrumento que é computadorizado também. Eu não tenho a imagem dele, mas vocês podem conhecer um pouquinho mais se vocês entrarem na tese da Bruna. E, além disso, a gente teve esse instrumento de relato chamado IFERI, que é o Inventário de Funcionamento Executivo e Regulação Infantil, que vai investigar, além das funções executivas, aquelas 2 outras habilidades que eu estou falando para vocês, que é a regulação do Estado e a aversão à demora. E a Bruna, na tese de doutorado dela, ela investigou a validade de alguns testes, tais como esse teste de aversão à demora, que também foi utilizado para investigar, então, através de um teste de desempenho, se a criança conseguia aguardar a vez das 2 moedinhas acenderem na tela do computador, ou não. Então, primeiro, a criança recebia apenas uma moeda que aparecia na tela. Ela sabia que 2 outras moedas iam aparecer, só que ela tinha que esperar. E aí, nesse momento de espera, tinha criança que esquecia que tinha que prestar atenção a hora que apareceram 2 moedas. E tinha criança que apertava antes, não conseguia esperar. Se a criança conseguisse esperar aparecer essas 2 outras moedinhas, ela ganhava depois, ao final, se ela juntasse mais moedas, um presentinho. Então, a gente estava identificando essa aversão à demora, ou seja, se a criança conseguia esperar a gratificação. E a tarefa de regulação é parecido com a tarefa de go, não go. Então, a criança colocava a mãozinha aqui nesse suporte e ela só podia tocar na tela, que era touchscreen, quando aparecesse o quadradinho vermelho. Quando aparecesse o quadradinho azul, não. Então, aqui, esses estímulos eles eram apresentados em tempos diferentes, em velocidades diferentes. Então, a criança tinha que ficar controlando, regulando a sua atenção o tempo todo. Tá? E um dos instrumentos muito utilizados para indicar os primeiros sinais de TDAH é conhecido como SNAP. Acredito que quem trabalha na intersecção da saúde com a educação já deve ou ter visto esse questionário ou preenchido de acordo com seu aluno, né? Tanto o IFERI quanto a SNAP, pais e professores devem responder, justamente para a gente identificar se os déficits estão presentes em ambientes diferentes. E
Até agora, então, eu falei para vocês dos instrumentos de avaliação de funções executivas e daqueles outros 2 componentes que não são de funcionamento executivo. Agora, eu vou apresentar rapidamente os instrumentos utilizados para avaliação de desempenho. Então, foi avaliado o vocabulário através do TVIP, que também é um teste computadorizado, na qual aparecem 4 imagens e a criança escuta uma palavra, por exemplo, boneca, e ela deveria tocar, então, na imagem da boneca. Esse daqui é o teste de competência de leitura de palavras e pseudopalavras. Esse teste investiga a leitura, a capacidade da criança de reconhecer palavras e não palavras. Então, tem várias combinações de imagens com palavras e a criança deve marcar como certo ou errado, dependendo do estímulo que foi apresentado. Esse daqui é aplicado no papel, tá? E, então, além da linguagem oral, através do vocabulário receptivo, além da leitura, que seria considerada uma habilidade de escrita, também foi avaliado através da prova de aritmética, componentes relacionados à matemática, ou seja, processamento numérico e cálculo. Tudo isso foi aplicado nessa amostra para tentar, então, identificar qual seria, então, esse padrão neuropsicológico, ou seja, quais seriam essas dificuldades, principalmente nas habilidades acadêmicas de pessoas com TDAH. E aí, o que foi realizado? Uma análise estatística com todos esses resultados, comparando grupos. E o que se identificou, em linhas gerais? Que o grupo com TDAH teve menor desempenho nos testes que avaliam habilidades mais complexas, ou seja, nas habilidades de cálculo e nas habilidades de reconhecimento de palavras, o prejuízo das crianças com TDAH foi maior do que o grupo que não tinha TDAH. E isso indica, então, que essas habilidades mais complexas demandam uma maior sustentação da atenção, que a gente sabe que se encontra prejudicado no TDAH. E não houve diferenças entre grupos em habilidades mais simples, tais como vocabulário e processamento numérico. Esses dados todos estão disponíveis na tese, para quem quiser depois se aprofundar. Eu vou pular essa parte que está falando, que eu acabei de falar para vocês, tá? Sobre os resultados do teste, e acredito que o tempo já esteja quase se acabando, e eu queria mostrar para vocês algumas sugestões, então, de estratégias para a sala de aula. Então, só para a gente parar um pouquinho. Então, a gente definiu o que é o TDAH, a gente definiu que habilidades se encontram prejudicadas no TDAH e viu que algumas não são exclusivas de pessoas com TDAH. E agora, para quem está na clínica ou em sala de aula, apesar de eu ter falado em sala de aula, tem algumas estratégias que também servem para a clínica, tá? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o que existe de novo e o que existe de antigo, enfim, no mercado, para vocês poderem se utilizar. O primeiro deles é esse livro, que acredito que as outras professoras também devam ressaltar, porque ele foi lançado agora, no dia 22 de outubro, para os psicopedagogos. Quem foi no Congresso da Psicopedagogia? A gente teve o lançamento do livro lá, né? E no capítulo 14 desse livro, que chama Contribuições da Neuropsicologia e da Psicologia para Intervenção no Contexto Educacional, no capítulo 14, a gente tem sugestões de intervenções em funções executivas no TDAH em contexto escolar, baseado principalmente em estratégias de coaching para poder desenvolver funções executivas. Então, hashtag, fica a dica para quem está em sala de aula, esse material é bem atual, né? Foi lançado agora há pouquinho tempo. O que mais que nós temos? E olha que legal, a gente tem algumas coisas gratuitas e disponíveis para download. Acredito que alguns já devam conhecer. Esse material aqui foi elaborado pelo Instituto Glia, do professor Marco Arruda, que é um neurologista de Ribeirão Preto, e eles desenvolveram uma cartilha da inclusão escolar. Nessa cartilha, que está disponível para download gratuito, então anota o nome aí para baixar depois, quem não conhece, tem indicações de estratégias de intervenção para a sala de aula para diferentes transtornos. Então, para a dislexia, para o autismo e também para o TDAH, entre outros. Então, ela é um material mais abrangente, tá?
A gente tem esse material, que é um livro lançado no ano passado, muito bom, que fala sobre saúde mental na escola. Então, ele é um livro que vai trazer definição de diversos transtornos, incluindo o TDAH, mas tem um capítulo específico somente para intervenções em sala de aula. Algumas dessas intervenções servem também no contexto clínico. E a gente tem, de forma preventiva, como uma atuação preventiva, então, para que os sujeitos não tenham déficits em funções executivas no futuro, esse material que se chama PIAFEX, Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas, que foi aplicado no contexto de escolas públicas para crianças de 4, 5 e 6 anos de idade. Então, é um material que vale a pena. Para que a gente vai esperar o déficit, considerando, então, que o TDAH tem esse componente que é dimensional, aparecer mais para frente, se a gente pode intervir antes, né? O que mais que nós temos? Gente, o professor Marco Arruda, do Instituto Glia, tem esse livro chamado Levados da Breca, que também está disponível de forma gratuita para download. Então, é muito interessante, porque é um guia para crianças e adolescentes e pais, porque tem muito pai que desconhece o transtorno, então vale a pena dar uma olhadinha. Esse material aqui foi elaborado por uma aluna do Mackenzie, o prefácio é do professor Salomão Schwartzman, e eu uso super na clínica, vale muito a pena, por quê? Ele traz a historinha de um menino e de uma menina, no qual eles apresentam sintomas de desatenção ou hiperatividade. Então, a criança, na clínica, no contexto clínico, ela começa a se identificar com aquela história. Além disso, tem a definição do transtorno e depois algumas atividades para você organizar a rotina, estimular determinadas habilidades cognitivas nas crianças e nos adolescentes. E, acho que é para finalizar, não, quase lá. Tem também esse material muito bom que chama Distraído e a 1000 por hora, que é um material elaborado pelo professor Paulo Matos, que é renomado na área do TDAH. E esse material, ele é super completo. Traz, por exemplo, assim, para adultos que são casados, que prejuízos você pode ter na sua vida conjugal, no trabalho. Então, ele traz algumas dicas, desde dicas para crianças, para contexto de sala de aula, para a vida adulta. Então, material bem bacana, tá? E, em breve, vocês vão conhecer agora, então, em primeira mão, a gente vai lançar o PIPA. O que é o PIPA? É o Programa de Intervenção para a Promoção de Autorregulação, ou seja, a gente pretende, então, desenvolver as habilidades de regulação, que é esse componente novo que a gente está identificando como déficit no TDAH, mas que muitas pessoas também têm esse déficit, né? E aí, a professora Natália, a professora Tatiana, eu, a Grace e a professora Alessandra Gottuso Seabra, que é minha orientadora no Mackenzie, estamos fazendo parte da elaboração desse material. No meu doutorado, faz parte do meu estudo, então, contribuir para a elaboração dessas atividades. Tá? Eu queria, então, deixar para vocês alguns contatos. Primeiro, neuropsicologia infantil. Essa é a logomarca do nosso grupo de pesquisa do Mackenzie, então coordenado pela professora Alessandra Gottuso Seabra, na qual existe uma interação muito grande entre o Neuropsi Infantil e o GIND, que é o grupo de investigação aqui da Unifiel. E, além disso, eu vou deixar para vocês o contato do nosso instituto, Instituto de Neuropsicologia e Desenvolvimento Humano, que promove cursos de atualização na área da psicologia aplicada no contexto educacional e clínico. Nós realizamos também avaliações e intervenções na área neuropsicopedagógica e neuropsicológica. Então, eu vou deixar os contatos para vocês e muito obrigada.